Olá, professores, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo treinamento dessa semana, a segunda semana de aula do seminário agora do segundo semestre. A gente espera que vocês tenham começado bem animados e que seus alunos estejam bem engajados. A gente reforça, professores, sobre a importância das matrículas. A gente precisa matricular todos os alunos novamente para esse segundo semestre e uma atenção especial caso a ala tenha tido um batismo, às vezes nesse intervalo. Bom sempre contatar os missionários. Às vezes tem jovens também que se mudaram e que estão na nossa ala e que precisam ser matriculados, precisam estar sabendo dos horários das aulas do seminário. E a gente agradece muito a dedicação de vocês, né? Tanto de vocês, professores, quanto da liderança também. Então, nessa semana, a gente vai iniciar com o conteúdo de terça-feira. O Adam vai compartilhar com a gente terça e quinta-feira. E na sequência, nosso amigo Leonel vai falar de quarta e de sexta-feira. Antes, o Leonel, acho que tem um recado aqui, né, Leonel? Isso. Então, a ideia é só colocar eles de novo no WISE, né? Porque a ficha de matrícula a gente só precisa uma, vale 4 anos, tá? A ficha Perfeito. de matrícula vale 4 anos, tá bom? Então, ela vale para todo o período que o jovem passar, a gente só precisa dela alguma vez. O que a gente precisa fazer é passar quem foram os jovens que retornaram do primeiro semestre para que a gente possa colocar eles no sistema novamente. É só isso aí. Perfeito, bem lembrado. Obrigado, Leonel. Adam, o tempo é seu, meu amigo. Ótimo. Muito bem, então, professores, muito bom estar com vocês. E essa semana nós vamos para uma história muito conhecida, mas que é uma história incrível da Esther. Deixa eu compartilhar aqui minha imagem com vocês. Aí, agora sim. Então, na terça-feira, professores, a gente tem duas lições. E essas duas lições, elas vão falar de toda a história do livro de Esther. Mas tem alguns princípios que são importantes a gente ressaltar tanto na lição um, que é essa daqui, que é a Esther parte um e a Esther parte 2. Então, aqui na primeira parte, ele dá o foco nesse seguinte objetivo, né? Essa lição pode ajudar os alunos a reconhecer como o Pai Celestial nos coloca em determinadas situações para ajudá-lo a realizar sua obra. Então, esse é o objetivo da aula. Os jovens eles se identificarem que o Senhor nos usa para poder ajudar ele a abençoar a vida de outras pessoas ou determinadas situações que nós estamos passando também, para a gente poder se desenvolver e crescer. Então, no começo da aula, ele fala aqui um pouquinho, ele dá um exemplo, né, para elucidar a situação do xadrez, né, ali você pode pegar um jovem que conhece xadrez, pode fazer umas perguntas para ele explicar para a classe a importância das peças, a importância das jogadas, qual a importância de cada peça para realizar uma jogada e até chegar então a vencer uma partida de xadrez. E aí a gente vai usar então essa citação do Eder Husband, onde ele fala que nossa vida é como um tabuleiro de xadrez e o Senhor nos move de um lugar para o outro. Se obedecermos aos sussurros espirituais, se olharmos para trás, podemos ver sua mão em nossa vida. E aqui então a gente começa a ajudar os alunos a entender como o Senhor ele trabalha em nossas vidas, utilizando a história de Esther. Então, tem duas situações aqui que vocês podem fazer, professores. A primeira, vocês podem criar aqui, por exemplo, três grupos de jovens e cada um vai poder falar um pouquinho determinada parte da história para contar como aconteceu, né? O que aconteceu naquela época, como Esther ela se tornou ali rainha da Pérsia e aqui nesses blocos. Ou você pode vir aqui para baixo, lá no finalzinho da aula, e você pode utilizar esses vídeos que são excelentes, bem explicados, vai contar um pouquinho da história de Esther. Cada vídeo desse é uma parte, né? Então ele está dividido aqui que você pode utilizar. Então você pode usar a primeira parte, vai contar né, o princípio, e aí ali você depois pode trabalhar esses princípios. Aí tem a segunda parte e a terceira parte. A última parte de Esther vai ser na segunda aula.
Então, o foco, como a gente falou aqui, é dos jovens entenderem e identificarem como o Senhor trabalha em nossas vidas. E aqui, ó, tem essa parte que é bem importante, depois de compartilhar o primeiro vídeo, que ele fala assim, ó, leia aqui Esther capítulo 4 dos versículos 10 a 14, identifique como Mardoqueu ajudou Esther a receber a influência, a perceber a influência que o Pai Celestial teve nas circunstâncias de sua vida. Então aqui Mardoqueu, ele está tentando ajudar, devido à situação que ela ascendeu, Mardoqueu queria ajudar ela a entender como o Senhor, o propósito do Senhor de ter colocado ela lá. Então aqui tem essa citação aqui também do Elder Husband, que é muito interessante, vale a pena compartilhar. E essa pergunta: que verdades podemos aprender sobre o Pai Celestial com o relato de Esther e do Elder Husband? Então eles vão entender o relato ali de Esther e essa citação do Elder Husband, e aqui é para eles fazerem essa comparação, né, o que eles podem aprender com o Pai Celestial. E aí tem esses dois vídeos também que são excelentes. Aqui você pode escolher qual você gostaria de passar, né? Talvez não seja possível passar os dois devido ao tempo, mas essa pergunta aqui é muito interessante. Em sua opinião, como a declaração de Mardoqueu, no versículo 14, poderia descrever você? Qual foi a declaração de Mardoqueu? Essa daqui, ó. Depois que Esther já estava lá, né, como rainha, e o povo então estava sendo ameaçado de morte, devido a um decreto que o rei assinou, Mardoqueu então tenta acessar Esther e passa essa preocupação e essa lembrança para ela, né? É, de que se ela não fizer nada, o Senhor provavelmente iria poder realizar outros meios. Mas de que ela, devido à situação que ela estava, onde ela estava, ela poderia abençoar os judeus. Então aqui mostra assim como a nossa situação atual como membros da Igreja de Cristo, a gente pode ajudar outras pessoas também. E aqui a gente pode ajudar os jovens a ponderar sobre essas situações. Então aqui tem uma atividade de eles poderem escrever, colocar no diário de estudo deles. E aqui é bem interessante que ele fala. Em seu diário de estudo, escreva o nome de alguém que faz parte da sua vida, uma pessoa da família, alguém da escola, da igreja ou qualquer outro ambiente. Em seguida, responda pelo menos uma das seguintes perguntas em seu diário: que evidências você teve de que o Pai Celestial colocou uma pessoa em sua vida para tal tempo como este? E aqui, outra pergunta: em que ocasiões você já percebeu que a mão do Pai Celestial o colocou perto de pessoas específicas ou em determinadas situações para tal tempo como este? Então aqui nós vamos começar a identificar como o Senhor ele usa as pessoas para nos abençoar e como também às vezes nós somos usados para abençoar a vida de outras pessoas. E vocês também, professores, podem usar aqui outras citações também. Tem a citação da irmã Wendy Nelson, que é excelente, essa citação do Elder Godoy. Então, essa aula aqui especificamente tem esse objetivo: ajudar os jovens a entenderem como o Senhor ele pode nos usar para abençoar a vida de outras pessoas, ou também vice-versa. Como o Senhor usou outras pessoas para nos abençoar e nos achegar mais a Ele e a Jesus Cristo. E aí nós vamos então para a segunda parte da aula, que é aonde Esther ela tem que tomar uma decisão. E essa lição, ela pode dar aos alunos a agir com coragem para fazer a vontade do Senhor. Que hoje, mais do que nunca, os jovens precisam identificar e criar a coragem para agir e fazer a vontade do Senhor, né? Todos nós precisamos dessa coragem, né? Mas os jovens hoje eles estão sendo muito mais atacados devido a inúmeras informações que eles recebem através da internet. Então tem aqui já uma pequena história do presidente Monson, bem legal, onde aqui ele fala que ele tinha que fazer orações ali no meio, que ele estava servindo na Marinha, e ele sofreu algum tipo de preconceito, né, por ele fazer orações na Marinha,
E aqui tem essas perguntas que podem ajudar os jovens a pensar. Em que você pensa quando ouve a palavra coragem? E ali eles vão debater, vão falar algumas coisas. E depois disso, em que situações os adolescentes nos últimos dias talvez precisem demonstrar coragem? É aqui que eles vão começar a pensar em que momentos da vida deles eles precisam demonstrar coragem. Alguns já passam por situações e vai ser muito legal eles compartilharem isso. E aí então a gente entra na história de Esther. Mais uma vez aqui tem um vídeo. Esse primeiro vídeo aqui, teoricamente, os jovens já assistiram, mas se vocês acharem interessante, pode passar de novo para relembrar, onde vai terminar de contar ali a situação toda para Esther tomar sua decisão. E aqui é a escritura muito interessante, onde Esther então ela toma algumas medidas antes de tomar sua decisão. E aqui fala: identifique como Esther demonstrou coragem quando se preparou para se aproximar do rei. Então, na história, a gente sabe que Esther ela não podia entrar no aposento do rei sem permissão. Se ela entrasse e o rei não tivesse de acordo, ela iria ser morta. Qualquer pessoa que fizesse isso iria ser morta. Então, ela tinha que tomar uma decisão: ou salvar seu povo, indo até o rei e corresse esse risco, né, pedindo para que o rei intervisse, ou ficar na dela, não fazer nada e deixar o povo perecer. Então, essa parte da aula é ajudar os jovens a entender de que eles vão ter que tomar decisões de coragem, confiando no Pai Celestial. Então, aqui tem algumas escrituras também que vão ajudar os jovens a ver isso, né? Estude uma das seguintes passagens das escrituras e identifique como Esther demonstrou coragem. Então, essa passagem, essa parte é muito interessante para os jovens identificarem como ela tomou essa coragem e, em seguida, debata as seguintes perguntas: como as ações de Esther foram uma demonstração de coragem? E o que você acha que uma pessoa precisa saber sobre Deus para fazer a mesma escolha que Esther? E aí que depois vocês podem também passar esse vídeo, né, que vai finalizar a história. Mas essa aula especificamente tem esse objetivo de ajudar os jovens a criar, a aumentar sua coragem, na verdade. Na verdade, os nossos jovens hoje já são muito corajosos, mas agora é eles confiarem no Senhor e ter mais coragem nas decisões que eles vão ter na vida deles. Então, tem outros recursos aqui que vocês podem usar, que são excelentes para ajudar os nossos jovens a confiar no Senhor e criar mais coragem nas decisões que eles têm que tomar nas suas vidas. Então, esse é o conteúdo para terça-feira. Leonel? Muito bom, amados professores, poder estar com vocês, né? Então, a nossa aula de quarta-feira vai se falar sobre avaliar o aprendizado, já vai ser uma avaliação, né? E nossos microtreinamentos, que vocês começaram a receber a partir de agora, fala muito sobre a importância do aluno, de ajudarmos nossos alunos a assumirem as responsabilidades por seu próprio aprendizado. Ok? Então, essa avaliação você vai ver que ela está de encontro com aquilo que a gente tá ensinando. Cada aluno tem que assumir a responsabilidade pelo seu aprendizado. Ninguém, se eu toco piano, ninguém vai treinar piano por mim. O cara vai treinar por ele. Ok? Então, é impossível falar assim, ó, ô Talma, ô Libânio, toca piano aí para mim como se eu estivesse treinando. Ele vai treinar para ele, eu vou ficar só assistindo. Então, cada um tem que ser responsável pelo seu aprendizado. Olha como é que começa a avaliação. Avaliar e ponderar sobre nosso aprendizado espiritual pode nos aproximar do Pai Celestial e Jesus Cristo. O propósito desta lição, é ajudar os alunos a ponderar sobre as metas que estabeleceram e o crescimento que alcançaram durante o estudo de 1 Reis 17 até Esther. Então, é as metas que eles fizeram, é o que eles alcançaram durante esse tempo, porque eles precisam ser responsáveis por seu aprendizado. Cada vez mais nós precisamos incutir eles que o professor ensina, o grande professor é o Espírito, e que se eu for preparado, ok? Eu posso aprender muito mais e eu sou responsável pelo crescimento que
ter dali para frente, ok? Então, dando essa introdução na importância da avaliação que nós vamos fazer, a aula em si vai rolar sempre em cima de sentir um desejo maior de confiar no Pai Celestial e força para a libertação e tornar-se um discípulo de Cristo por toda a vida. A primeira sugestão, ele fala para realmente fazer a sugestão de nosso crescimento espiritual. Começa com essas duas perguntas: como podemos comparar o reconhecimento de nossa mudança de altura com o conhecimento de nosso crescimento espiritual? E de que maneira podemos perceber que estamos crescendo espiritualmente e nos tornamos mais semelhante ao Salvador? E com esse contexto embaixo, dá para melhor fazer as perguntas em cima. Peço aos alunos que pensem sobre o que aprenderam em classe nas últimas semanas e qualquer impressão espiritual que possam ter recebido. Os alunos podem examinar as anotações de diário que fizeram e as escrituras que leram ou marcaram. Peço aos alunos que respondam as seguintes perguntas em seus diários de estudo: o que você aprendeu ou sentiu durante o estudo do Velho Testamento? De que maneira as verdades que você aprendeu e aplicou ajudaram a seguir Jesus Cristo? A verdade que ele aprendeu, a verdade que ele aplicou. Estão conseguindo notar? A avaliação está girando em torno de algo que o próprio aluno está sendo responsável por metas que ele fez, por metas que ele alcançou. Então, essa avaliação vai rolar sempre em cima, vai ser sempre dado em cima do que ele está fazendo, né? Segunda sugestão, sentir um desejo maior de confiar no Senhor para obter força e libertação. Então, ele dá a sugestão de nós colocarmos estas frases sem colocar a figura, né? E perguntar para os alunos quem falou a respeito disso. É interessante se você queira utilizar, né? Tu vens a mim com espada e lança, né? Com certeza eles têm que lembrar que é Davi, né? Não temas, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. Provavelmente, talvez muitos não se lembram que foi Eliseu quem falou isso, mas ele faz uma dinâmica em cima disso. Coloque a frase, ok? E a ideia de quem falou essa frase. Tem diversas figuras a respeito, ok? E uma das sugestões eu achei muito interessante, porque todas essas lições foram trabalhadas e todos esses desafios foram falados em sala de aula. A sugestão é: dê aos alunos a oportunidade de avaliar os esforços que estão fazendo para seguir os planos e metas em cima do quê? Aí você fala assim, ó, agir com mais fé em Jesus Cristo, seguindo as palavras dos profetas. O quanto eu estou crescendo nisso para ele avaliar? Foram desafios dados em aulas passadas. Fazer as coisas pequenas e simples que o Senhor nos pede. No que eu tenho crescido, eu tenho aplicado esse ensinamento, e em cima de cada um desses, eles fazem uma avaliação em cima no que eles cresceram durante esse período, ok? Então, essa é uma sugestão muito legal de se fazer, tá? Você pode imprimir isso aqui. Se você imprimir isso aqui, você já vai dar as escrituras e tudo mais, né? Eu pegaria somente a parte que está grifada assim. O que eu tenho feito mais para agir com fé em Jesus Cristo, seguindo as palavras dos profetas? Basicamente é o que eu tenho feito mais a respeito do que os profetas ensinam a respeito de Cristo, né? Que coisas pequenas eu implementei este ano na minha vida? É, que coisas eu tenho aprendido por meio do meu estudo pessoal das Escrituras e assim por diante. Então, essa aula é uma aula maravilhosa, falando a respeito da responsabilidade do aluno assumir a responsabilidade por seu aprendizado. Calma aí contigo. Ótimo, muito bom, muito bom. Então, professores, na quinta-feira nós temos então uma aula de preparação para a vida, que é uma aula excelente. Essas aulas de preparação para a vida são incríveis, né? Essa aula especificamente vai falar sobre administrar os recursos financeiros com sabedoria. Aí você pode pensar assim, nossa, mas né, tão cedo? E é isso mesmo. Quanto mais cedo os jovens tiverem se desenvolverem nisso,
mais vão ser autossuficientes e mais vão ter a oportunidade de abençoar outras pessoas. Então, esse princípio é tão importante em nossas vidas, né, que foi ensinado por várias e várias vezes nas Escrituras. Essa lição vai ajudar os alunos a usar princípios inspirados para administrar as decisões financeiras à maneira do Senhor. Então, aqui o principal não é ajudar os alunos a ganhar dinheiro, não é ajudar os alunos a serem grandes empreendedores. O objetivo é ajudar os alunos a administrar as decisões financeiras à maneira do Senhor. Então, aqui eles vão identificar como administrar essas decisões financeiras seguindo os princípios do Evangelho de Cristo. É, Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês podem, professores, compartilhar com os jovens, vocês podem imprimir ou pode mandar no grupo de WhatsApp, né? Esse mapa aqui, ó, para eles já irem estudando em casa, dando uma olhada, e eles poderem identificar aqui algumas coisas, né? O que que eles identificam nesse mapa, tá bom? Isso vai ajudar eles já para a aula. Aqui o manual ele fala sobre Malaquias 3. Na verdade ele fala que o dízimo vai ser ensinado mais nessa aula, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o dízimo aqui, mas a essência do princípio do dízimo vai ser ensinado na lição de Malaquias 3, ali a lição 158. Então você pode pedir para os alunos para eles fazerem ali no caderno deles, ou você pode colocar na lousa as seguintes frases aqui, fazer essa tabela: decisões financeiras importantes e preocupações ao tomar essas decisões. Então, você pode pedir aqui, ele fala aqui, né? Peça para os alunos que ponderem as decisões financeiras que tomarão nos próximos 5 a 10 anos e se dirijam ao quadro para preencher a tabela. À medida que os alunos fizerem isso, você pode andar pela sala incentivando-os a compartilhar suas ideias no quadro ou com você. Então, eles vão colocando lá e vão identificando aqui as decisões financeiras importantes e as preocupações que essas decisões vão levar. Depois disso, professores, vem essa ponderação aqui, ó. Ao ponderar as seguintes perguntas, pense em algumas decisões financeiras importantes que você já tomou ou precisará tomar. Que dúvidas você tem sobre como receber a ajuda do Senhor nessas decisões? Então, imagine, nós temos jovens de 17 anos e eles querem ali pagar sua missão, por exemplo. Que dúvidas será que esses jovens têm sobre como receber a ajuda do Senhor? Eles como, poxa, eu preciso servir missão, mas meu trabalho não é o suficiente, ou não estou trabalhando ainda. Como o Senhor pode me abençoar? O que que eu posso fazer? Né? Aqui na pergunta, né? É, que dúvidas ele pode ter sobre receber a ajuda do Senhor nessa decisão? O que você já fez antes que foi útil, ou o que não foi útil? Então, se ele está se preparando para a missão, ele quer juntar um dinheiro, o que que ele fez antes? Se ele fez alguma coisa que foi útil, ou o que ele fez que não foi útil? E aqui, então, tem esse momento de tomar decisões financeiras à maneira do Senhor. Então, aqui tem algumas escrituras, tá? Aqui o manual ele sugere de os jovens pegarem aqui 3 dessas escrituras e dali identificarem os princípios ensinados nessas escrituras. E aí, então, pode ser usado de novo, aqui, de novo não, né? Porque vocês já compartilharam, mas pode pedir para os jovens, então, identificarem aqui também, estudarem as escrituras e peço que compartilhem o que aprenderam. Né? Uma maneira de fazer isso é mostrar o mapa para o sucesso na mordomia financeira. Então, aqui eles podem identificar das escrituras que eles leram aonde ela se encontra, né? Aqui o número 1, 2, 3, 4 ou 5. E aí, então, eles vão começar a priorizar essas despesas. Tem aqui uma atividade bem legal, bem interessante, onde os jovens eles vão priorizar as despesas. Então, esse é um material também que você pode imprimir, entregar para os jovens, e ali eles vão fazer uma atividade. Aqui, se você tiver uma classe grande, ou dependendo como for, você pode fazer até em duplas, pode fazer cada dupla pega uma faixa etária. Então, uma dupla pega aqui a faixa 17, de Elizabeth 17, ou de 14 a 17, a outra de 18 a 30 e assim por diante. Ou, se você achar interessante, você pode entregar para o jovem e ele preenche tudo.
Mas aqui, professores, é para os jovens agora eles colocarem uma ordem de prioridade. Então, dessas despesas aqui, entretenimento, dízimo, poupança, transporte, sair com os amigos, qual dessas é a primeira prioridade? No caso aqui para Elizabeth. E aí eles vão colocando. Ah, sei lá, é, alimentação. Se eu não comer, eu vou morrer. Então eu vou pôr como primeiro, sei lá. Celular, pô, não consigo viver sem internet. Então eu vou pôr o celular como primeiro. Então aqui os jovens vão ver o que, que eles, né, que eles colocam como prioridade. Aqui de 14 a 17. E assim vai, né, com 18 e 30. Então, esses princípios aqui, professores, são de uma forma para ajudar, inclusive esse mapinha aqui, para ajudar os jovens a identificar a importância que o Senhor ele quer nos ensinar a cuidar dos assuntos financeiros para nós. Então, o Senhor ele tem um meio, um método para nos abençoar. E à medida que nós seguimos isso, nós vamos ser abençoados e vamos poder abençoar a vida de outras pessoas. Então, lembra que qual que é o objetivo da aula que a gente falou? É ajudar os alunos a usar princípios inspirados para administrar as decisões financeiras à maneira do Senhor. Então, esse é o nosso principal objetivo, né? E essas atividades são exatamente, têm esse objetivo de ajudá-los a tomar essas decisões financeiras à maneira do Senhor. E aqui, professores, vocês podem também utilizar aqui essa citação aqui do Elder Bednar, que é excelente. E aqui também tem outras citações, né? Envolver o Senhor em minhas decisões financeiras. Aqui do bispo L. Todd Budd. Tem outras citações aqui também. A citação do presidente Nelson, né? De pagar o dízimo e abençoar a minha vida. Então, é uma aula excelente para os jovens terem uma visão de como eles já podem, a partir de agora, se não começaram ainda, de como eles podem tomar decisões seguindo o padrão do Senhor. E isso vai ser uma bênção na vida deles. Então, esse aqui é o nosso material para quinta-feira. Leonel? Excelente. Então, essa, de acordo com o calendário que vocês estão vendo, é a nossa quarta aula falando a respeito de autossuficiência. Nós tivemos aula semana passada, né? Desenvolver autossuficiência, exercer fé em Cristo para desenvolver. A aula que o Talman falou agora, que é administrar os recursos financeiros com sabedoria para que Deus possa abençoar em nossa autossuficiência. E agora, depois que nós alcançamos para nós e colocamos a prioridade de pagar o dízimo, o senhor pede que também nós compartilhemos nossos recursos, né? Então, nossa aula hoje vai falar sobre prover, a aula de sexta, né? Prover para nós mesmos e também cuidar dos necessitados. Fazemos isso muito simplesmente, né? O foco da aula é ensinar sobre a importância da lei do jejum, ok? De jejuarmos e doarmos aquilo que nós recebemos, que nós economizamos, né, com o nosso jejum para que possa ser doado para a igreja, para que o bispo possa administrar. E também participando na comunidade e abençoando a vida de outras pessoas, nós favorecemos os mais necessitados, não somente pelo fundo de jejum. Ele começa com essa preparação que também pode ser utilizado na aula, cantando o hino ou passando a letra do hino Um Pobre Aflito Viajor, que é um hino muito tocante e fala daqueles que o Senhor coloca em nosso caminho, que nós podemos abençoar por meio dos recursos que nós temos. A segunda sugestão fala sobre, começa com a declaração do presidente Anderson, do Elder Anderson, falando a respeito do discurso dele sobre as máquinas, as máscaras, perdão, de oxigênio nos aviões. E é bem claro, primeiro coloque para você e depois ajude outra pessoa. E é esse o princípio que ele vai querer. Primeiro provemos para nós e depois com os nossos recursos também podemos ajudar outras pessoas. Toda sugestão ela fica em cima disso. Depois de nós aprendermos sobre isso, vem uma sugestão utilizando um exemplo das Escrituras, que é José do Egito, né? Como ele pôde prover para si e por meio de sua fidelidade, Deus deu sabedoria a ele, para não somente prover
para o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda, mas prover para uma nação inteira, né? Para o povo do Egito, para o povo judeu, para centenas de cidades ao redor ali, e como o Senhor abençoou ele por causa de sua fidelidade e por ele ter buscado se tornar autossuficiente. Essa mesma sugestão continua falando sobre como o Salvador se tornou autossuficiente e também dando exemplos do rei Benjamim. Essa pergunta é muito legal, ela está nessa sugestão ainda. O que você está vivenciando agora que o está ajudando a ser mais autossuficiente em diferentes áreas da vida? Tem que deixar gastar tempo nisso aqui para que ele queime o neurônio mesmo, para ver se ele está se tornando autossuficiente em alguma coisa. Se não em nada, tá tudo bem, não tem nenhum problema. A ideia é despertar em nossos alunos aquilo que o Senhor espera, e ele está ansioso e disposto a nos ajudar, a nos tornarmos autossuficientes. Lembrando que esta aula aqui, ó, exercer fé em Cristo para desenvolver a autossuficiência, nessa segunda aula, que foi sexta-feira passada, nós tratamos sobre esse assunto. Como o Senhor está disposto a ajudar cada um de nós a se tornar autossuficiente, tá? E essa é uma boa análise também da aula da outra semana. Como o Senhor pode usar essas experiências para ajudar a abençoar você e outras pessoas no futuro? São duas perguntas muito boas. Ele continua com uma sugestão, que é a terceira sugestão, desenvolver autossuficiência. Ele pede para a gente desenhar duas máscaras, tá bom? Escrever sobre as necessidades que a gente tem que se tornar autossuficiente, conhecimento do evangelho, finanças, educação, emprego, físico, emocional e social. E depois colocar na primeira máscara o tiquezinho daquilo que você já tem, um pouquinho de autossuficiência financeira, um pouquinho de autossuficiência é, física e assim por diante. E depois, na segunda máscara, colocar como você pode ajudar por meio daquilo que você já adquiriu, poder continuar ajudando os outros, ok? E depois essa última sugestão, ele pede para você escrever numa folha, ou eles escreverem no seu diário: estou desenvolvendo autossuficiência quando, alguns pontinhos, uma maneira para ajudar outras pessoas nesta área é pontinho, 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 para que o aluno possa também ponderar a respeito e responder. Os demais recursos podem ser utilizados para qualquer uma das sugestões, apoiando as sugestões com essas declarações dos profetas. Ok? Então, essa é a minha sugestão aí para a aula de sexta-feira. Libânio. Obrigado, Leonel. Obrigado, Adam. Professores, só dois recadinhos. Agora é o momento, caso a sua classe ainda não esteja com a presidência de classe completa, agora é o momento de reorganizar, indicar para o bispo e poder chamar esses jovens para poderem servir e ajudar a sua classe a crescer. E não deixe de dar sugestões para que a gente possa melhorar os vídeos e possa estar atendendo realmente às suas necessidades. Obrigado, amigos. Ótima semana a todos.